Faz cerca de 6 semanas que concluímos as paredes do galpão do meu irmão, e o verão finalmente chegou. Acho que não mencionei nos vídeos de construção que, no início de julho, estávamos construindo. Pegamos um tempo ruim, choveu quase todos os dias, então tivemos que planejar melhor. Trabalhamos com cautela devido ao tempo, evitando molhar as ferramentas ou a nós mesmos. Mas a umidade trouxe outros problemas sérios. O revestimento de encaixe macho e fêmea, que foi entregue diretamente na casa do meu irmão, estava constantemente ficando molhado. Meu irmão até colocou uma lona por cima, mas, para ser sincero, não tenho certeza se isso realmente ajuda. Porque, como eu mencionei, durante a construção, as tábuas chegaram diretamente da usina de tratamento sob pressão e estavam encharcadas, cheias de todo aquele produto de tratamento que é injetado nelas. E a menos que você consiga bastante circulação de ar nas tábuas, elas não vão secar, a não ser que você coloque sarrafos entre elas para ajudar o ar a circular ao redor de cada tábua. Foi exatamente o que fiz ao construir meu galpão em 2020. O problema é que deixar as tábuas secarem também é difícil, pois quando construí meu galpão em 2020, deixei-as secando por semanas. À medida que a madeira seca, ela entorta e empena, tornando muitas tábuas inutilizáveis, exceto em pedaços curtos. Reclamei muito ao construir meu galpão anterior, porque achei impossível encaixar as línguas nos sulcos. Por isso, desta vez, decidi agir diferente. Primeiro, como as tábuas estavam muito úmidas, decidi encaixá-las o mais próximo possível umas das outras. Até usamos um grampo de assoalho para deixar as tábuas bem justas e aplicamos bastante pressão para baixo ao fixar as tábuas nas paredes. Em segundo lugar, decidi usar 2 fixações em cada montante, pensando que assim haveria menos área entre essas fixações, o que significa que a expansão e contração seriam limitadas, de certa forma. Então, em teoria, ou pelo menos na minha cabeça, há muito menos chance de aparecerem vãos. No passado, eu preferia usar só uma fixação, pois isso reduz muito as chances de rachaduras ao redor dela. O lado negativo é que as tábuas mais expostas ao sol empenam mais, mas isso nunca foi um problema. Só não fica tão bonito. Se você escolher usar uma fixação ou 2, cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens. Então, depois de ter terminado essa construção mais recente e sentindo que fiz tudo o que podia para limitar qualquer risco de surgirem vãos. Imagine meu horror quando meu irmão me enviou estas fotos. Alguns de vocês vão dizer, é só um galpão, quem liga se tem alguns vãos? Tenho certeza de que dirão que é pela nossa mão de obra de baixa qualidade. Mas fizemos o possível para encaixar bem as tábuas e usamos 2 fixadores. O crítico em mim precisa questionar por que as línguas e os sulcos fabricados nessas tábuas têm uma sobreposição tão pequena. Certamente, problemas como esse poderiam ser resolvidos apenas tornando as línguas e os sulcos alguns milímetros maiores, não é? Então, o que queremos? Línguas e sulcos maiores. Quando queremos isso? Agora! Bem, algumas semanas atrás teria sido melhor. Além disso, após muita pesquisa na internet, encontrei vários conselhos sobre instalar línguas e sulcos, sugerindo que você deve, propositalmente, deixar espaços entre cada tábua para expansão, obviamente, mas sem nenhuma sugestão de que você deve primeiro levar em consideração coisas como as tábuas são tratadas sob pressão, se sim, quão úmidas elas estão, como resultado disso, e se não, o que fazer, o teor de umidade da madeira, a época do ano, os níveis de umidade, etc, etc. Acredito que muitos, talvez com menos experiência que eu, instalaram e só depois tiveram problemas. Isso não é exclusivo do meu trabalho. Se você pesquisar na internet, verá que esse problema é comum. Inclusive, a casa de veraneio dos meus pais, um galpão pré-fabricado, apresenta exatamente o mesmo problema. Meu pai teve que substituir as 5 tábuas inferiores de encaixe macho e fêmea, onde surgiram vãos entre elas. E então, ele aplicou um verniz verde para tentar igualar a cor ao restante das tábuas. Mesmo após ele ter feito isso, outro vão surgiu mais acima. Essa parede do prédio é a mais exposta ao sol, por isso as tábuas encolheram. Também apareceu um vão no meu galpão, construído em 2020, surgido 2 anos depois. Justamente onde tive dificuldade para encaixar o macho na fêmea de uma tábua empenada. Deixei as tábuas secarem por semanas antes de instalar. Mas aqui no canal gosto de mostrar tanto acertos quanto erros, mesmo que seja constrangedor. Não quero deixar meu irmão com esse problema. Então vou lá amanhã ver se consigo consertar. Parece até que o mundo está conspirando contra mim nesse momento, porque hoje o porta-malas do meu carro não abre. E também não parece haver uma maneira de abri-lo por dentro.
Então, parece que vou precisar carregar tudo pela porta lateral. Passei algumas noites sem dormir por isso. Assim que minha cabeça encosta no travesseiro, fico pensando em todas as maneiras de remover o revestimento e recolocá-lo sem danificar as tábuas. Agora, obviamente, se tivéssemos usado parafusos, isso seria muito simples. Você poderia simplesmente desaparafusá-los e colocá-los de novo mais embaixo. Mas se tivéssemos usado parafusos, provavelmente teria levado o dobro do tempo, talvez até 3 vezes mais, para instalar todo o revestimento. Primeiro, removi o acabamento e as aberturas do beiral para ter melhor acesso. O primeiro vão está alto, o que é bom. E como os comprimentos são curtos, se eu destruir as tábuas ao removê-las, não tem problema. Temos material suficiente para cortar novas tábuas e fazer o remendo aqui, então este é um bom lugar para começar meus experimentos. A ideia inicial para remover as tábuas era usar um punção para empurrar os pregos pelo revestimento até os caibros, soltando as tábuas. Isso, obviamente, deixou alguns buracos relativamente grandes nas tábuas, que eu achei que poderia conseguir prender novamente depois. Parafusos, pois tem cabeça maior que os pregos, embora fosse ruim misturar ambos à mostra. Só um marceneiro notaria isso. Então posso pedir ao meu irmão para não convidar marceneiros para o jardim dele. Infelizmente, porém, achei difícil passar o prego pela tábua sem danificá-la. A segunda ideia foi usar um punção pneumático. Trouxe meu compressor de ar e, com ele, foi bem mais fácil fazer os pregos sumirem. Mas, infelizmente, danificou as tábuas. Mais rachaduras surgiam quando o ar empurrava o prego para dentro. A terceira ideia foi usar um cortador de plugs para cortar ao redor da cabeça do prego, o que funcionou, mas os buracos nas tábuas ficaram grandes demais para aproveitar. A única outra ideia foi furar a cabeça dos pregos com brocas maiores, mas também não funcionou. O próximo ponto problemático é aqui. E para remover esta tábua, precisaríamos remover todas as que estão acima dela, incluindo as deste lado também, ou todas as tábuas abaixo dela. Como ainda não consegui remover nenhuma tábua sem danificar, acho que não teremos material suficiente. Minha ideia inicial era fazer 2 cortes em cada lado dos caibros e reutilizar essas peças para revestir a área já sem revestimento. Infelizmente, não acho que isso vai funcionar, o que é desanimador. Então, volto à primeira área. E eu só vou precisar cortar algumas tábuas novas dos retalhos que tínhamos por aí para que eu possa encaixá-las melhor umas nas outras. Mas agora que essas já secaram bastante, eu não vou apertá-las muito juntas. Não quero correr o risco de ter o problema oposto quando essas tábuas incharem com a umidade no inverno. Deixei espaços de 2 a 3 milímetros antes de pregar. Sinceramente, em momentos assim me pergunto por que escolhi trabalhar com madeira. Às vezes parece que você nunca consegue ganhar, né? Então, obviamente, aqueles espaços na união macho e fêmea foram extremamente decepcionantes, mas experiências ruins sempre são uma oportunidade de aprendizado. Quero falar sobre opções alternativas e como agir diferente no futuro, mesmo preferindo produtos como a união macho e fêmea e o shiplap no lugar da tábua de sobrepor. Você pode instalar a tábua com a sobreposição desejada para evitar aberturas. É uma boa alternativa, muito mais barata e custa cerca de 1/3 do preço. Na minha experiência, é mais comum ver rachaduras na madeira. Por isso não gosto tanto desse método. Na próxima vez, pretendo usar shiplap ou encaixe macho e fêmea. Vou deixar as tábuas secando por 1 ou 2 semanas em clima bom antes de encaixá-las juntas. Aprendi da forma difícil que o ideal é pedir material extra e usar as tábuas mais retas depois que entortarem ou empenarem. Mas ainda acho que tem algo na ideia que mencionei antes. Embora eu não espere que nada mude, claro. Obviamente, se você estiver encaixando tábuas que não foram tratadas sob pressão, que estão bem secas, aí sim, você definitivamente deve deixar espaços entre as tábuas. Eu estimaria que algo entre 2 e 3 milímetros seria adequado, mas se você tentar isso e tiver problemas, por favor, não venha reclamar comigo. Pensei em alternativas para a área do galpão do meu irmão que não consegui consertar. Aplicar silicone transparente na fenda parece uma boa opção, pois é flexível. Você pensaria que seria tranquilo expandir e contrair com a madeira. Mas tentei isso na fenda do meu galpão de 2020 e saiu após 1 ou 2 anos. O que eu acho que posso fazer da próxima vez que eu for na casa do meu irmão é colocar um pedaço de sobra do revestimento por dentro, sobrepondo onde está a fenda.
E se eu fizer alguns pequenos cortes nesse pedaço em cada canto, colocar algumas arruelas e depois parafusar nas tábuas? Esses cortes permitirão que a madeira expanda e contraia, ocultando a fenda. Acho que farei isso. Acho que meu irmão não se incomoda tanto com as fendas quanto eu. Mas espero que não apareçam mais. Por dentro, dá para ver o quanto separou. Se encolherem mais alguns milímetros, poderemos ter um problema maior. Mas, sinceramente, duvido que isso ocorra. Acho que a quantidade de contração que já vimos, acelerada por semanas de tempo ensolarado, vai ser, espero eu, o limite do problema.